Olá, meus queridos irmãos. Hoje o tema do nosso estudo é Não coma veneno disfarçado de mel. Vamos ler 2 Coríntios 2,17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus e na presença de Deus. Amém? Então, neste versículo, Paulo alerta, ou alertou a igreja sobre aqueles que adulteram a palavra de Deus, para o seu próprio benefício. Nos dias atuais é o que mais nós vemos, né? São falsos mestres, falsos apóstolos, falsos pregadores, cheios de ganância, querendo valorizar mais o número do que as pessoas, né? Então, nesse estudo, nós vamos ver que tipo de pessoas que corrompem a palavra de Deus. Mas antes deixem o like de vocês aí nesse vídeo. Se puder compartilhar, compartilha, amém? Então, corromper no grego significa mercadejar, vender, adulterar, agir como comerciante. Então, é esse o significado na língua grega, né? Em Gálatas 1, versículo 10, diz assim: Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Porque se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, aqui, Paulo até fez uma confissão, né? Porque ele disse assim, porque se eu estivesse ainda agradando aos homens. Então, quer dizer que um dia ele agradou, né? Quando ele era um fariseu, hipócrita, né? Antes da conversão, ele agradava os homens. Mas agora ele é servo de Cristo, ele quer agradar somente a Deus, né? Então, quais os tipos de pessoas que corrompem a palavra de Deus? Homens que adulteram a palavra, a mensagem, para agradar aos homens. Esse é o primeiro tipo de homem, de pessoa, né? Aqui Paulo fala à igreja da Galácia que estava sendo influenciada por falsos mestres que queriam impor coisas concernentes à lei mosaica, a lei de Moisés, como uma condição para a salvação, né? Então aqui era a questão da circuncisão. Eles queriam que as pessoas fossem circuncidadas fisicamente para poder ter a salvação. E isso é uma mentira do diabo, né? Porque o propósito de Paulo aqui era alertar a igreja para seguir o evangelho da graça e ir contra todas as distorções do legalismo. Então, se nós estamos embaixo da graça, nós não precisamos mais circuncidar fisicamente os homens, né? Mas sim circuncidar o coração. Isso que é necessário, que o nosso coração seja circuncidado. Então, os falsos pregadores, eles adaptam pregações com mensagens positivas, né? Esse é outro tipo de falso pregador. Então, eles fazem mensagens positivas para atingir o emocional dos ouvintes e ignoram os textos que falam de santidade, que falam do juízo final, que falam do inferno. Esses textos aí eles quase não usam, né? Eles pregam geralmente soluções rápidas para qualquer tipo de problema, sendo que o evangelho é sacrificar a carne. E muitas vezes nós necessitamos passar por aflições, por provações, para que nós busquemos realmente a santificação, né? Porque sem santificação ninguém verá Deus, né? Então eles querem solucionar os problemas rapidamente, para que as pessoas cada vez mais se acheguem a eles, né? Não, eu vou lá porque lá existe prosperidade, porque lá vai solucionar meu problema financeiro, vai solucionar meu problema de enfermidade, né? Então, tudo isso mexe com a mente, mexe com as emoções das pessoas. Pregam a prosperidade material, nada contra, né? Porque lá no Salmo 35, 27, diz que o Senhor ama a prosperidade dos seus servos. Mas eu sou contra a ênfase que eles dão na prosperidade. Eles deixam isso muito explícito, né? Que a prosperidade é o principal para eles, né? Mas não há necessidade, por exemplo, de fazer cultos e campanhas falando só sobre isso. Porque a partir do momento que nós buscamos a Deus, nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e obedecemos a palavra genuína, a prosperidade em todas as áreas da nossa vida é uma consequência da nossa obediência, uma consequência de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então é isso que tem que ser ensinado nas igrejas, para que as pessoas venham prosperar. Em 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4, diz que virá
o tempo em que não suportarão mais a sã doutrina. Por quê? Porque os falsos mestres, eles removem a cruz, removem o pecado e tornam a mensagem agradável para o ego das pessoas, né? Outra coisa que esses homens fazem é usar textos isolados para criar doutrinas convenientes a eles, né? Que vai fazer bem só para eles, né? E o povo, sem o ensino verdadeiro, são enganados, né? Muitos transformam o púlpito em um ambiente de barganha, né? E o povo aprende a barganhar com Deus por causa desses falsos mestres, né? O falso pregador não precisa negar abertamente a Bíblia, não. Basta ele só suavizar, omitir e distorcer, que o veneno vem disfarçado de mel, né? Então, eles não precisam negar toda a Bíblia abertamente, mas só fazer isso que eles estão fazendo, né? Suavizar o evangelho, omitir a santidade, omitir o pecado, né? Distorcer, sair fora do contexto. Aí o veneno vem disfarçado de mel. Mas o que fazer para desmascarar um falso mestre, um falso pregador, ou qualquer pessoa que está sendo falso, está corrompendo as escrituras, né? Primeiro, quem conhece a verdade não cai em falsificações. Atos 17:11. Aqui fala sobre os bereanos, né? Eles examinavam as escrituras toda vez que eles ouviam uma pregação, eles iam para a Bíblia examinar se aquilo realmente estava fundamentado nas escrituras. Segundo, compare o que você ouviu com o que está escrito na Bíblia. Nunca deixe de lado. Se você ouve uma pregação hoje, vá para a Bíblia para ver se está correto aquilo que você ouviu. Ou se você conhece a palavra, você vai saber já na hora que está ouvindo, né? Mas se você ainda não conhece direito as escrituras, vai para a Bíblia para examinar se aquilo que você ouviu está certo ou está falsificado. Terceiro, julgue os frutos. Mateus 7,16. Produz fruto de santidade? Aquela pessoa que está pregando lá na frente, ela produz fruto de santidade? Ou é um fruto de manipulação? Ou é uma vida transformada? Tudo isso nós temos que ver, né? Se o fruto está positivo ou negativo, né? Em 2 Timóteo 4:2 Paulo diz, repreenda, corrija e exorta. Então, o que quer dizer aqui? Que nós devemos confrontar essas pessoas, mas em amor, né? Se esses falsos ensinos estiverem, por exemplo, na nossa comunidade, o nosso dever é alertar com base bíblica. Outra coisa, não devemos compartilhar nada que não esteja fundamentado na palavra e dentro do seu contexto. Porque a gente ouve muita coisa, principalmente nas redes sociais. E às vezes a gente nem termina de ouvir e já vai compartilhar. E muitas vezes, né, são enganos. Então, somente assim nós podemos amenizar os falsos ensinos. Amém? Vamos orar? Pai, o Senhor é o Deus da verdade. Aleluias. Oramos hoje, Pai, por todos aqueles que estão adulterando a Tua palavra, Senhor. E também por aqueles que estão sendo enganados, ó Deus, por não examinarem as Escrituras. Que haja realmente uma transformação nesses corações, Pai. Que eles possam ter desejo pela Tua verdade, Senhor. Que os falsos, Senhor, possam se converter em verdadeiros. Oh, Deus, em verdadeiros israelitas. E aqueles que não têm fome da Tua justiça, Senhor, abre os seus olhos, seus ouvidos espirituais e os seus corações, Pai, para que não sejam manipulados, ó Deus, por discursos vãos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós repreendemos agora toda astúcia do inimigo, Pai, que queira, Senhor, enganar, Pai, a Tua igreja. Abençoa o Teu povo, Senhor, para que seja um povo, Senhor, que ame, Senhor, a Tua voz, a Tua palavra, que tenha sede de Ti, Pai. Em nome de Jesus, que te oramos e te agradecemos. Amém. Aleluias.